Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das cartas mais, pessoais e viscerais do apóstolo Paulo, a segunda aos Coríntios. É um texto que transborda emoção, defesa e, o mais interessante, uns paradoxos que revelam uma verdade bem surpreendente sobre a fé. E logo de cara a gente já pega a ideia central que pulsa em toda a carta. Sabe, em vez de defender a própria autoridade com demonstrações de força, como os críticos dele provavelmente esperavam, Paulo faz exatamente o contrário. Ele se apoia na própria vulnerabilidade. É uma inversão total de valores, né? E essa é a grande pergunta, o paradoxo que vai guiar a nossa jornada por aqui. Como é que algo que o mundo inteiro vê como uma desvantagem pode ser, na verdade, o canal para a verdadeira força espiritual? Vamos investigar essa ideia que parece não fazer sentido à primeira vista. O primeiro paradoxo que a gente encontra é sobre o sofrimento. Paulo não encara isso como uma maldição que a gente tem que evitar a qualquer custo. Não, para ele é uma ferramenta surpreendente para o ministério. Essa ideia de uma teologia da dor vai na contramão de quase tudo que a nossa cultura prega hoje em dia. A proposta aqui é que as dificuldades não são em vão. Pelo contrário, elas nos treinam em empatia, nos capacitando a oferecer para os outros exatamente o mesmo consolo que um dia a gente recebeu. E isso nos leva a uma reflexão muito prática. Quando a gente passa por uma dificuldade, qual é a nossa tendência? É se isolar na própria dor ou é usar essa experiência para estender a mão para alguém que está passando pela mesma situação? Bom, seguindo em frente, a gente chega no segundo paradoxo, que nos dá a imagem talvez mais famosa de toda a carta. É essa ideia de que a força divina se manifesta de forma mais clara justamente através da nossa fragilidade humana. Para explicar esse poder, Paulo contrasta duas realidades. De um lado, a antiga aliança, sabe? Baseada em regras externas, a letra, como ele chama. Do outro, a nova aliança, que o Espírito escreve direto no coração da gente, trazendo liberdade e uma transformação real, de dentro para fora. E essa nova aliança, esse evangelho glorioso, é o tesouro. Mas onde é que ele fica guardado? Não é em cofres de ouro, não. Ele está em vasos de barro, em nós. É uma imagem muito poderosa sobre a nossa condição. Então, o ponto crucial é este. A nossa fraqueza não é um defeito que a gente tem que esconder. Ela é o palco perfeito. Justamente por sermos frágeis, comuns, quando a luz do Evangelho brilha através de nós, ninguém tem dúvida de que o poder não vem da gente, mas sim de Deus. E isso desafia a gente a repensar nossa relação com a vulnerabilidade. Será que a gente permite que as nossas imperfeições sejam o lugar onde a graça de Deus se torna mais visível? Fica aí para pensar. Isso nos leva direto para o terceiro paradoxo, o da graça. É aquela ideia de que a graça de Deus é um presente totalmente gratuito, mas que, ao mesmo tempo, chama a gente para uma resposta prática e transformadora. Paulo usa outra imagem muito forte. A gente é o templo do Espírito Santo. Essa condição de lugar sagrado exige uma vida de santidade, uma separação daquilo que o apóstolo chama de jugo desigual, que basicamente são parcerias ou alianças que acabam comprometendo a nossa identidade e a nossa fé. E essa resposta prática à graça se manifesta de um jeito brilhante na generosidade. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia. Olha só que incrível! Mesmo vivendo numa pobreza profunda, a alegria deles foi tanta que transbordou numa oferta generosa. Isso mostra que a verdadeira generosidade não vem da abundância de coisas, mas da abundância de confiança. A história deles confronta a gente diretamente. A forma como administramos nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro, isso é uma expressão de gratidão e fé, ou no fundo, só serve aos nossos próprios interesses. E finalmente, para amarrar toda a carta, a gente chega ao último paradoxo. Nele, Paulo defende seu apostolado, mas faz isso virando de cabeça para baixo o conceito de liderança que o mundo conhece. Lá em Corinto, tinham uns superapóstolos que impressionavam todo mundo com discursos e aparência. Paulo contrasta isso de forma brutal. Ele mostra que a marca de um líder de verdade não é o carisma ou o sucesso, mas sim a disposição de sofrer por Cristo, a fidelidade ao Evangelho e a total dependência de Deus. Depois de toda essa defesa, Paulo vira o espelho para a própria comunidade. A exortação final dele não é para que eles julguem os outros, mas para que cada um faça uma autoavaliação honesta e rigorosa. E essa é a pergunta final que 2 Coríntios deixa no ar. No fim das contas, depois de todos os paradoxos e debates, o que realmente importa é a autenticidade. A nossa jornada de fé é real, com todas as fraquezas e dependência da graça, ou estamos só mantendo uma fachada religiosa?
É uma pergunta que continua ecoando muito tempo depois que essa análise termina.